Fala, grunautas, beleza? A gente agora vai estar falando de combinação linear e dependência linear, tá bom? Nós vamos estar trazendo a prova do nosso teorema, esse teorema que nós propusemos aí na questão, tá bom? Então, bora ler o que está escrito aí, né? Ele está falando aí que se um conjunto de vetores, né? O 1, o 2 até o n é LD, ou seja, linearmente dependente, ele é linearmente dependente, né? Se somente se existem alfa 1, alfa 2, alfa n, né? Não nulos, assim, não todos nulos, tais que a soma, né, da combinação linear alfa 1, o 1 mais alfa n, o n, isso é igual a zero, certo? Então, em palavras, né, ele quer que a gente prove isso aqui, ó. O 1 até o n é LD, ou seja, é linearmente dependente. Eu peguei um conjunto com n vetores. Eu estou dizendo que esse conjunto é linearmente dependente se e somente se existem, certo? Essa palavra na matemática a gente simboliza pelo ezinho virado ao contrário. Existem, né, números reais, alfa 1 até alfa n, pertencente aos reais, não todos nulos, tais que a soma, né, essa combinação linear aqui, o alfa 1, 1, mas até o alfa n, o n, isso aqui seja igual ao vetor nulo, tá bom? E uma coisa importante dessa nossa questão, né, desse nosso teorema, é que isso é um se somente se, tá bom? Se somente se são igualdades, são afirmações que elas valem tanto indo quanto voltando. Então, ela tanto implica quanto ela é implicação de outra afirmativa. Então, quando a gente vai fazer uma prova desse tipo de situação, a gente tem que dividir em dois casos. Primeiro é o implica, certo? O que é o implica? Implica ela estar falando que ele é linearmente dependente, certo? Esse conjunto é linearmente dependente. O fato dele ser linearmente dependente implica que existem esses alfa i's aqui, tal, que é a soma dá zero, tá bom? Não todos nulos. Então, bora ver. Lembra da nossa aula passada, né, que eu trouxe o seguinte teorema. Eu falei que se um conjunto ele é linearmente dependente, então um dos vetores é a combinação linear dos demais. E foi isso que a gente provou nas aulas 8 e 9. Então, como o 1 até o n é LD, certo? Como assim? Por que eu já estou assumindo isso? Porque eu dividi a prova em duas seções. Uma que é na implica, né? Que é a condição se, e outra é o somente se, tá bom? Que é o voltando. Então, a condição se é a seguinte, olha, eu afirmo que isso aqui é verdade, eu quero provar que a partir disso sendo verdade, isso aqui vai ser verdade também. A outra situação, eu vou assumir que isso aqui é verdade, e aí eu vou provar que isso aqui implica o fato disso aqui ser verdade, tá bom? Então, bora lá. Eu assumi que o 1 até o n é LD. Então, eu quero provar que essa soma aqui é verdadeira. Então, beleza. Como isso aqui é LD, pelo teorema das aulas 8 e 9, né, que foi o teorema que a gente trabalhou nas duas aulas passadas, existe, certo, um determinado i dentro desses vetores, assim, um desses vetores aqui ele vai poder ser escrito como combinação linear dos outros, tá bom? Tipo, se eu digo que esse conjunto é linearmente dependente, então eu garanto, pelo teorema que a gente viu na aula passada, que um desses vetores aqui dentro, ele é a combinação linear dos outros vetores. Então existe o i tal que ele seja
combinação, vou escrever só combi. Combilin. Combilin você sabe que é combinação linear. Combinação linear dos demais. Certo? Se ele é combinação linear dos demais, né, como a gente garantiu na aula passada que existe, certo? Que existe esse I. Eu vou assuma SPG é sem perda de generalidade, tá bom? Esse é um termo conhecido na matemática. SPG é sem perda de generalidade. Que I igual a 1. Tá bom? Por que eu estou assumindo isso? Para simplificar minha notação, né? Em vez de ficar escrevendo I e a notação ficar feia, eu vou dizer assim, olha. Eu vou dizer que esse cara aqui que é escrito como combinação linear dos demais é esse primeiro. Tanto faz se eu escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, tá bom? Isso não vai mudar nada da matemática da minha solução. Certo? Então, assuma sem perda de generalidade. De novo, SPG é sem perda de generalidade. E quando você lê textos em inglês e matemática, o cara bota WLOG, que é Without Loss of Generality. Mas, aqui ó, SPG, que é igual a 1. Beleza. Não muda nada eu considerar o 1, o 2, o 3. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte. Eu posso dizer que esse 1 ele pode ser escrito como combinação linear dos demais. Ou seja, eu vou escrever aqui o 2, vou escrever aqui o 3, vou escrever até o determinado n, e para cada fator desse aqui eu vou botar, para cada vetor desse eu vou colocar um fator associado. No caso ao 2 eu vou botar o fator alfa 2, ao 3 eu vou botar o fator alfa 3, e o n eu vou botar o fator alfa n. Certo? Então, nesse caso aqui, o 1 foi escrito como combinação linear dos outros dois. E aí, na hora que eu escrevo o 1 dessa forma, né, eu posso não estar vendo, mas o vetor 1, ele é 1 vezes o vetor 1, certo? E agora eu vou passar esse vetor para o outro lado da equação, para o lado direito. Então, vai ficar da seguinte maneira. 0 é igual a menos 1. O 1, mais alfa 2, o 2, mais tarará, tarará, alfa n, o n. Mas olha agora a semelhança entre essa equação, certo? E essa equação aqui. Então aqui a gente já tem construído todos os alfas do 2 até o n. Alfa 2 até o alfa n. Então, para que isso aqui seja parecido, né, com a minha equação, basta fazer o seguinte agora. Chame alfa 1 de menos 1. Ou seja, nessa situação, vou dizer que alfa 1 é igual a menos 1. Na hora que eu escrevo alfa 1 como sendo menos 1, aí eu tenho exatamente essa minha equação aqui sendo verdadeira. Né? Porque eu vou pegar aqui o vetor nulo, 0, é igual a alfa 1, o 1. Por que eu estou falando isso, certo? Qual que é o objetivo das nossas aulas? O objetivo das nossas aulas é você chegar na hora da prova e conseguir realizar as questões. Então, eventualmente, tem professor que pede para você provar os teoremas, certo? Esse teorema ele é muito clássico, ele é conhecido. Então, eu estou dando os passos principais dessa prova. O que são os passos principais? É você perceber que ele é um si somente si. Como ele é um si somente si, você tem que fazer dois caminhos, a ida e depois a volta, certo? Na ida, você supõe que ele é linearmente dependente e prova que isso aqui é verdadeiro. Então, eu supus que era linearmente dependente, usei o teorema anterior, das duas aulas anteriores, para chegar nessa condição aqui. E aí, a partir dessa condição que eu cheguei numa nova condição, que seria essa soma aqui. E como eu consegui chegar nessa condição, eu só transformei esse menos 1 em alfa. Porque eu posso escrever assim, com alfa 1 continua satisfazendo essa condição. Por quê? Porque aqui nem todo mundo é nulo. Né? No caso que o alfa 1 é menos 1, eu garanto certeza que nem todo mundo é nulo. Então eu parti da condição de que ele é linearmente dependente, esse conjunto, e cheguei na condição que eu queria provar, certo? Então esse aqui foi um dos lados da prova. O outro lado, que é o somente se, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que partir dessa expressão
certo? Partir dessa expressão e chegar a concluir que o nosso conjunto é linearmente dependente. Tá, de novo. Por que eu estou falando isso? Porque tem professor que cobra a prova dos teoremas em prova, e aí você tem que ter ideia do que fazer na hora da prova, tá bom? Então, bora lá. Somente se é o quê? Somente se é o seguinte, é o 1 até o n. É LD, é linearmente dependente, somente se a soma, né, alfa 1 até o alfa n, o n, for zero. Basicamente eu estou dizendo que essa soma implica esse conjunto ser linearmente dependente, tá bom? Mas essa soma, ela tem alguma coisa especial, né? Ela tem o fato de que nem todos os alfa i são nulos, tá bom? Como nem todo mundo é nulo, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque de repente eu podia botar zero em todos esses coeficientes e realmente ia dar zero, né? Aí não ia ter graça. Mas aí como eu estou assumindo que nem todo mundo é nulo, eu vou considere alfa 1 diferente de zero, tá bom? Vou pegar um cara aleatório e vou dizer que ele é diferente de zero. Então por quê? Porque eu sei que nem todo mundo é igual a zero. Se nem todo mundo é igual a zero, pega um desses caras que não é igual a zero. Um desses caras eu vou dizer aleatoriamente que pode ser o alfa 1. Pô, mas podia ser o alfa 2, podia ser o alfa 3. Podia, cara, mas não faz diferença. É igual essa história aqui, sem perda de generalidade, tá bom? A matemática vai continuar a mesma. Então, vou pegar um cara qualquer, vou dizer que esse cara qualquer, por acaso, é o alfa 1, e eu vou assumir que ele não é nulo, certo? É razoável assumir isso, porque eu sei que nem todo mundo é nulo. E se o alfa 1 é diferente de zero, então eu posso fazer o seguinte. Alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, até alfa n, o n, é igual a zero. Pô, isso aqui eu já sei. Isso aqui já está tranquilo. Mas agora eu vou pegar todo mundo dessa parte da equação e vou passar para o outro lado. Então, alfa 1, o 1, é igual a menos alfa 2, o 2, menos alfa 3, o 3, menos, tarará, alfa n, o n. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora esse camarada alfa 1 aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, o 1 igual a menos alfa 2 sobre alfa 1, o 2, menos alfa 3 sobre alfa 1, o 3. Tá todo mundo agora dividindo por alfa 1. Menos alfa n sobre alfa 1, o n. Para não ficar muito feio, eu vou chamar esse termo aqui, o menos alfa 2 sobre alfa 1, de beta 1. Esse menos alfa 3 sobre alfa 1 de beta 2. E esse menos alfa n sobre alfa 1 de un. Então eu vou estar dizendo o seguinte, olha, o 1 é igual a beta 2, o 2, mais beta 3, o 3, mais beta n, o n. Certo? Então o que acontece aqui? Eu acabei de garantir que o 1 ele pode ser escrito como combinação linear dos demais vetores, certo? E se ele pode ser escrito como combinação linear dos demais vetores, eu garanto que esse conjunto, o 1, o 2 até o n, ele é o quê? Linearmente dependente, pelo teorema das aulas 8 e 9, certo? Então, pelo teorema da aula passada, eu garanto que, como eu cheguei nessa afirmação, como um dos vetores é combinação linear dos outros, então o 1, o 2 até o n, esse conjunto de vetores é linearmente dependente, é LD, certo? E de novo, o objetivo dessa aula é que, caso seu professor chegue lá na hora da prova e peça a prova desse teorema, peça para você provar isso aqui, você tem que ter ideia do caminho que você tem que tomar, né? De repente você não lembra todos os passos, mas você lembra, tem que provar a ida e tem que provar a volta.
Na ida você parte do fato dele ser LD e chega nessa soma. Na volta você sai dessa soma e chega no fato dele ser LD. Tá bom? Então, relembrando aqui, quando você considera que ele é LD, a gente usa o teorema da aula passada para poder escrever um vetor como combinação linear dos demais. E aí, depois que eu escrevo isso, eu passo esse vetor que está escrito, né, para o lado direito da equação. E aí acabei obtendo a mesma equação inicial, né? Basta eu trocar esse esse menos 1 por alfa 1. E aí, ou seja, eu parti desse fato e cheguei na soma. Agora eu tenho que partir da soma e chegar nesse fato, que o conjunto lá é LD. Então eu botei parênteses aqui, mas aqui é uma chave, tá bom? E aí a gente partiu da soma, a gente pegou um cara que não era nulo. Qual que é a importância, né, de pegar esse cara que não é nulo? Porque depois aqui eu passei dividindo, né? Então, por exemplo, se esse alfa 1 fosse 0, aí eu ia estar dividindo todo mundo por 0, né? Que é uma operação ilegal na matemática, não posso fazer isso. Ah, mas de repente o alfa 1 não é 0. Pô, pega o alfa 2. O alfa 2 não é 0. O alfa 2 é 0. Pega o alfa 3, entendeu? O objetivo é só pegar um cara que não seja 0. Aí, sem perder generalidade, eu supus de novo que era o alfa 1. Tá bom? Então aqui a gente conseguiu demonstrar tanto a ida quanto a volta. Valeu?